Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Eu quero te convidar, Espírito Santo, a passear no nosso meio. E nós te agradecemos, Senhor, porque onde tem um, dois ou mais aí, o Senhor já está presente. E nós temos a certeza que o Senhor já está aqui neste lugar. Você pode erguer as suas mãos e agradecer a Jesus porque Ele vai te tocar hoje. Se você saiu da sua casa esperando algo maravilhoso da parte de Deus, você veio no lugar certo, porque é aqui que você vai encontrar a resposta. É aqui que você vai encontrar esperança. É aqui que você vai encontrar alívio e paz para o seu coração. Jesus, nós queremos te louvar nessa noite. Te louvar nessa noite, Jesus, com tudo que nós temos. Te louvar, Senhor, pela tua grandeza, pela tua majestade. Te louvar, Jesus, com todo o nosso ser. E te entregar o nosso melhor, que é a nossa adoração e a nossa vida. Você pode erguer as suas mãos aí no seu lugar e começar a render glórias a Ele. A esse Jesus que te salvou, que te libertou, que dá a vida. Ele deu a vida por você. Esse Jesus que todos os dias tem cuidado de você e da sua casa, do seu lar, e Ele tem estendido as suas mãos e tem abençoado a sua vida. Obrigada, Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se eu estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor, ao caminho certo. Guia-nos até a tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme.
Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tu és meu. E ao teu nome clamarei. Clame a Jesus nessa noite, querido. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. E tu és meu. Tu és o nosso paizinho, Jesus. Tu és o nosso amado. Somos teus filhos. Te amamos, Jesus. Guia-me para que em tudo em Guia-nos. ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tu és meu. Tu és meu, Jesus. Você pode dizer aí, tu és meu. Ele é tudo que você tem, é tudo que você precisa. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo, Jesus. Tu és o alfa, o ômega, o início e o fim de todas as coisas.
E não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro que se compare à tua grandeza, à tua majestade. Não há outro que se compare à tua beleza e à tua santidade. Não há outro, não há outro, não há outro. Santo, 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 santo. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Santo, poderoso, digno, lindo, lindo, lindo. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, oh. Não há outro como tu, Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o
Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Tu és o nosso caminho, a nossa direção. Não há outro lugar, Jesus. Não há outro lugar melhor do que estar aos teus pés, derramando todo o nosso perfume, rendendo toda a nossa gratidão aos teus pés, Jesus. Rendendo aos teus pés toda a nossa vida. Tu és santo, Jesus, santo, lindo, lindo, lindo. Jesus é lindo. Ele morreu por você. Ele se entregou naquela cruz para que hoje você tivesse vida. E o véu já foi rasgado e você pode entrar na presença dEle. Você pode sentir a presença dEle. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode sentir o abraço dEle. Porque Ele já está aqui neste lugar. E onde Jesus está, milagres acontecem. O sobrenatural de Deus acontece. E se você é esse que quer sentir o poder de Deus hoje na sua vida, erga suas mãos e comece a dar glória aí no seu lugar. Comece a dizer o quanto Ele é santo. Comece a dizer o quanto você o ama, o quanto você precisa dEle. Renda glórias a Ele. Santo, santo, diga o quanto Ele é santo, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é precioso. Lindo Jesus. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba
vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem.
como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Você pode fazer assim com a sua mão aí no seu lugar. Se você não sabe o que fazer, diga para Ele o quanto você o ama. Ele vai derramar uma porção dobrada na sua vida hoje. Você crê? Aqueles que creem, você pode começar a glorificar a esse Deus aí no seu lugar. Porque se você pedir, Ele vai derramar. Se você pedir, Ele vai abrir a porta e você vai entrar. E Ele vai derramar do fogo do Espírito. E se você é esse crente que crê, peça a Ele nessa noite. Peça a Ele. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Esse amor é o maior do mundo. Com esse amor você nunca tá sozinho. Você sempre tem colo nos braços do Pai. O amor dele é muito além do que a gente possa imaginar. Esse é o Pai que você precisa hoje. Esse Pai que te abraça. Esse Pai que te acolhe. Esse amor, o amor desse Pai que é tão grande. Você pode se abraçar aí no seu lugar e sentir o abraço dele. Sinta o abraço dele nessa noite. O amor do seu Pai. Sinta o abraço dele. Você vai sair daqui sentindo paz no seu coração. Te amamos, Senhor. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, por esse amor. Amor infinito. Amor que transborda. Nem merecemos, mas o Senhor continua nos amando. Obrigada, Jesus, por esse amor. Amor que resgata. Amor que nos persegue, que não nos abandona. É desse amor que você precisa. O amor verdadeiro que nunca acaba. Você pode erguer as suas mãos aí no seu lugar. Você pode dar um aplauso a esse Jesus que te ama, que se entregou por você. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Deixa eu dar o recado aqui.
Nem merecemos, mas o Senhor continua nos amando. Obrigada, Jesus, por esse amor. Amor que resgata. Amor que nos persegue, que não nos abandona. É desse amor que você precisa. O amor verdadeiro que nunca acaba. Você pode erguer as suas mãos aí no seu lugar. Você pode dar um aplauso a esse Jesus que te ama, que se entregou por você. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Deixa eu dar o recado aqui. Eu tenho falado para vocês, as mulheres que estão vindo pregar aqui, Deus me deu um sonho. Eu estava montando a escala e eu sonhei com elas aqui, trazendo a palavra para a gente. E tem sido uma bênção. Cada uma que vem tem sido bênção para nós. E hoje não vai ser diferente. Ela está nervosa, pensou em desistir. Eu falei desistir nunca, retroceder jamais. Seguir em frente. Nós não fomos chamados para desistir. Eu e um pessoal daqui já vamos em BH, já voltamos. Né? Demos início lá, trem radical. Foi maravilhoso. Tinha um trono de adoração desde a quinta-feira. Um lugarzinho garantido e entrava de 1 pessoas para louvar. Fizeram um trono de adoração. Até ontem, às 18h. Estava maravilhoso aquele lugar. E aí eu queria chamar a nossa Adriana Miranda. A Adriana Miranda é a esposa do meu irmão, é minha cunhada. Ela serve lá na CBI ainda. Eu sempre vi a Adriana cantando, né? Conheci a Adriana cantando, gente, e para a glória de Deus. Canta para Deus maravilhosamente. Mas eu nunca vi a Adriana pregar. E quando eu estava montando essa escala, eu orei, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me coloque no meu coração mulheres. Eu não quero chamar por mim. E uma noite, no domingo, quando eu saí daqui da igreja, eu sonhei com ela aqui ministrando a palavra. E eu falei, ué, Senhor, já vi a Adriana cantar. E isso eu sei que ela faz. Agora, ministrar a palavra, não. E quando eu fui fazer o convite, ela falou, não, pelo amor de Deus. Eu falei, filha, você só vai fazer diferente. Porque o louvor é a palavra de Deus sendo cantada. Os salmos de Davi, a gente lê, né? Mas ele cantava. E aí eu falei para ela, você só vai fazer diferente. Em vez de você subir para louvar, você vai falar da palavra. Se ela quiser cantar depois, ela pode cantar. Hoje ela pode tudo. Amém, gente? Então vamos orar. Vamos pedir a Deus para estar aqui diminuindo o nervosismo. E é bom ficar nervoso. Nunca perca o nervosismo quando você for convidado para vir ministrar qualquer coisa no altar. Porque o dia que você perder, vai dar ruim para você. Amém? Senhor, eu quero te louvar nesta noite. Obrigada pela Adriana ter aceitado este convite. Eu creio sim que foi o Senhor que escolheu ela nesta noite. Assim como o Senhor fez com as outras mulheres que subiram nesse altar para trazer uma palavra para as nossas vidas com excelência. Muito obrigada por isso. Eu sei que o Senhor falou grandemente ao coração dela. E agora ela vai transmitir, Senhor, para a gente tudo aquilo que o Senhor já falou. Muito obrigada por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Som. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor.
Amém? Já foi falado aqui. Creio que todos me conhecem, né? Quem não me conhece, a pastora Kátia já falou. Sou esposa do Reginaldo. Sempre estou aqui com vocês, né? Maioria, tem muita gente da nossa família aqui, né? E é uma honra estar aqui, é uma responsabilidade estar nesse altar, porque eu sei que esse lugar é cheio da presença de Deus. Eu conheço, desde quando eu namoro o Reis, eu conheço a Kátia, eu conheço a pastora Kátia, o pastor João, mas falo Kátia, falo João. E sei da responsabilidade que eles têm, sei da seriedade que eles são, sei que a família é sacerdotal, né? Então é uma tremenda responsabilidade estar aqui. É uma tremenda responsabilidade trazer a palavra, né? Eu amo a palavra de Deus, eu amo ler a palavra, absorver a palavra, entender a palavra, mas para você passar para outras pessoas é uma responsabilidade, porque vocês estão aqui para absorver e para ouvir, para colocar em prática uma porção da palavra de Deus, né? Que é algo precioso, é algo maravilhoso, que é a palavra de Deus, né? O Senhor se faz presente nesse lugar, né? E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Gênesis 12, de 1 a 4. Eu não canto não, tá, gente? Só arranho que a propaganda que a Kátia fez é muito alta. Eu não canto não, só arranho. Mas assim, nós temos que ser instrumentos nas mãos do Senhor. Quando você abre a sua boca, você tem que fazer algo para Deus, para exaltar e glorificar o nome dele e edificar. E quando é algo para a igreja, é para edificar a igreja, para adorar, para bendizer e ministrar os corações dos irmãos e levar o povo a adorar, né? Então assim, tudo é para a honra e glória do Senhor, porque Ele é digno. Amém? Vamos ler no Gênesis de 1 a 5. É uma palavra breve, mas é algo que Deus colocou no meu coração, né? Responsabilidade de falar também de família, né? Porque a gente pensa assim, a pessoa para falar de família tem que ter, né? Aquela família margarina, da propaganda da margarina, que é tudo perfeitinho, mas não é assim. Né? Os que nos dá autoridade para falar de algo é a nossa vivência, é a nossa perseverança, é a nossa luta, é dizer não para o pecado, é dizer eu vou seguir em frente, deu ruim aqui, errei aqui, mas eu vou acertar aqui. É você, de repente, você escorrega e você desiste, mas o Senhor fala, não, eu quero que você ande aqui, eu quero que você siga aqui, e você obedece ao Senhor. Às vezes você está no caminho contrário, às vezes deu tudo ruim, deu tudo errado, mas você quer fazer assim, retroceder, como diz a pastora Kátia. Mas se você tem o Senhor Deus como Senhor da sua vida, você não desiste. Você alinha o teu caminho e você segue com Ele novamente, seguindo o Espírito Santo, botando a cabeça no lugar e obedecendo ao Espírito Santo. Então, todos nós somos imperfeitos, mas o Senhor, se Ele for o Deus da nossa família, nós sempre vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ser sempre benditos no Senhor. E as promessas que o Senhor tem para a nossa vida vão se cumprir, amém? Então vamos ler aqui Gênesis 12, de 1 até 4 aqui, que diz assim. Gênesis 12, do 1 ao 4. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. O 5. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém? Só até aí. Né?
nós vamos falar um pouco sobre Abraão. Né? Aí a gente fala família, falar de Abraão. Mas assim, quando a Bíblia fala de Abraão, tudo que se refere a Abraão está sempre dando destaque ao nome Abraão. Mas por trás de Abraão tinha uma família. Né? Deus, ele não vai, a gente pensa assim, é uma pessoa só. Sempre tem uma família por trás, porque esse é o projeto de Deus. Abraão, Deus deu uma ordem, sai da tua terra, da tua parentela. Porque o pai de Abraão, ele era idólatra. Né? No meio da parentela de Abraão, ele era idólatra. Né? E, abrindo um parênteses, né, a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, na essência do homem, nós fomos criados para adorar. Então, quando o homem não conhece o Deus verdadeiro, ele vai adorar qualquer coisa. Né? Os índios que estão lá no meio do mato, hoje não, os índios, né, a civilização alcança os índios, mas antigamente, muito antigamente, quando os índios não ouviam falar de Deus, não tinha a pregação do evangelho, era muito raro, eles começavam a adorar. Eles adoram a lua, eles adoram a árvore, não é assim que acontece? Eles adoram a árvore, a lua, os rios, adoram a natureza. Por que isso? Porque na essência do ser humano, nós nascemos para adorar. Está implícito em nós. O Espírito Santo, quando Deus soprou do seu Espírito sobre as narinas do homem, está implícito a adoração. Então você foi criado para adorar. E você tem essa consciência, hoje você tem esse alcance. Mas naquela época, depois que Adão e Eva pecou, não tinha esse acesso a Deus. Então o homem ia lá e adorava qualquer coisa. Ele tinha essa necessidade de adorar, ele tinha essa necessidade dessa segurança de ter um Deus. Aí fazia um Deus de barro, fazia uma imagem para ter uma segurança, para adorar. E o pai de Abraão não era diferente, ele era um idólatra. E Deus fala para ele, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou te um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão ouviu a voz de Deus. Né? Ele ouviu aquela direção que Deus deu. Né? E o que eu quero falar para vocês essa noite é que nós temos que ouvir a voz de Deus. Né? Você tem que. E ele fala aqui, em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as famílias da terra, melhor dizendo. Todas as famílias da terra. Você é bendito, a tua família é bendita. Fala aí para o seu irmão. Você é bendito no Senhor, a sua família é bendita no Senhor. Fala assim, a minha família é bendita no Senhor. Por que a minha família é bendita? Quando fala Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, porque ele dali estava nascendo uma família santa, uma família separada, uma nação que ia ser exclusiva do Senhor, que ia adorar ao Senhor, que ia ter um único Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus único e verdadeiro, onde Deus ia se revelar a Ele. E é isso que Deus quer para nós. Deus quer se revelar à nossa família. Deus quer se revelar para nós, para que nós podemos adorar o seu nome e ganhar outras pessoas da nossa família. E a nossa família ser um agente transformador nessa terra. E foi isso que ele fez com Abraão. Ele falou, daqui vai nascer uma família bendita. E essa família vai virar uma nação. E dessa nação vai nascer um Senhor chamado Jesus Cristo. E nele serão benditas todas as nações na terra. Nós hoje somos benditos, nós podemos dizer que somos filhos de Abraão por adoção, por causa de Jesus. Então nós podemos dizer que somos benditos. Né? Por isso que ele diz, bendito serás todas as famílias da terra, porque através de Abraão, embora o povo de Israel era um povo escolhido e exclusivo de Deus, através de Jesus ele nos alcançou, porque Deus tinha um projeto. E Deus tem um projeto com a família, Deus tem um propósito. Né? E quando fala Abraão, nós falamos Abraão. Mas por trás de Abraão tinha Sara. E Abraão nunca ia conseguir nada se não tivesse Sara. Então, o que eu quero te dizer é que na tua família tem alguém que Deus chamou, que levantou, mas você faz parte desse propósito. Deus, quando derrama um propósito sobre uma família, Ele não derrama só para uma pessoa. A pessoa não está sozinha, ela tem que estar. A família tem que estar engajada. A família tem que estar unida no propósito. Tem que todos falar a mesma linguagem, tem que todos falar. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não concordarem. Então, como é que vai concordar se nós somos família, se estamos na mesma casa? Se temos o mesmo propósito, não temos o mesmo propósito. Nós não temos o mesmo propósito, nós não andamos juntos.
há uma divergência. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Não pode. Porque quando Deus tem um projeto, um propósito para a família, é para a família. Eu vi um testemunho do pastor David Yong-Shu. Ele é o pastor presidente da maior igreja evangélica do mundo, né? Lá na Coreia. E eu estava ouvindo a pregação dele, e ele falou que no início do ministério dele, o que ele fazia? Ele ficava a semana toda indo pregar nas aldeias, e ele pregava a semana toda, chegava no final de semana, ele ia para a igreja. E no começo, ele ficou uns 6 meses assim. No começo, a esposa dele recebia ele com alegria, fazia uma boa comida para ele. Mas depois, a esposa dele começou a ficar doente, ficou em depressão. E não queria mais comer, não queria se alimentar. E ele não entendia aquilo. E a sogra dele foi na casa dele, chegou lá, falou que ele que estava acontecendo isso por causa dele. Mas por quê? Ela tem uma casa boa, ela tem roupas, ela tem bons vestidos, ela tem uma alimentação boa. Por que a culpa é minha? E ela falou, porque ele ficava ausente. E aí ele começou a orar e falou com Deus, olha, se eu tiver que escolher entre o meu ministério e a minha esposa, eu vou escolher o meu ministério. Porque na cabeça dele, ele achava que aquilo era o certo. Era o certo ele, em primeiro lugar, colocar o ministério. E aí Deus falou com ele, não, você está errado. A ordem de prioridade sua está errada. Por quê? Porque em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, você. Em terceiro lugar, sua esposa. Quarto lugar, seus filhos. E quinto lugar, o ministério. E aí ele, não, essa voz é do diabo, essa voz não é de Deus, não. Mas Deus falou com ele, você está errado, é essa a prioridade. Porque se você pode ganhar muitas almas, mas quando as pessoas olharem para a sua vida, elas vão dizer assim, ele não cuida bem da esposa dele? Que ministério é esse? Então, eles vão olhar para você e vão ver que você não é um bom marido, que você não cuida da sua esposa. Como é que você vai cuidar das minhas coisas? E aí ele tomou essa consciência, e aí ele passou a cuidar da esposa dele. Ele marcou um dia, toda segunda-feira, ele reservava para ela, e cuidava dela, e fazia o que ela queria naquele dia. E ela foi melhorando, foi se levantando, foi voltando a comer. E ela começou a participar das questões do ministério. Ela ajudava, orava junto com ele, das decisões que ele ia tomar, ela estava dando apoio. Então, ele entendeu que a família é um projeto de Deus. Embora ele era um homem chamado e separado para aquilo, grandes coisas ele ia fazer, e Deus ia fazer através da vida dele, mas ele precisava de uma família. A família dele fazia parte do propósito. A esposa dele fazia parte do propósito. Os filhos dele faziam parte do propósito. E não é diferente nos dias de hoje. A tua família faz parte do propósito. Deus, tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus familiares dentro da tua casa faz parte do propósito que Deus tem para a tua vida. Então não é momento de... Não exclua ninguém. Né? Às vezes as pessoas crescem, né? Até na vida secular, trabalha, estuda, e o homem cresce e vai desprezando a esposa, e vice-versa. Ou então um filho, que a mãe passou a vida toda trabalhando, fazendo faxina para ele estudar, para ele ser bem-sucedido na vida, e de repente esse filho larga essa mãe, quando a mãe está velha, não dá auxílio, não dá carinho, não dá amor, ou o marido é bem-sucedido, troca a esposa por outra, e vice-versa. Esse não é o propósito de Deus para a vida. Esse não é o propósito de Deus para a família. Se um crescer, todos têm que crescer junto. Então, esse era o propósito para Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele chama Sara também. Quando Deus chama Abraão, ele diz que vai ser pai de uma grande nação, vai ser pai de multidões, ele chama Sara para aquilo. Só que não era costume de se falar com a mulher. Deus falava com o homem. E Sara, em determinado momento, Sara pega e tem uma ideia. Não, tem relações com a minha serva e tem um filho com ela. Já que está passando muito tempo e as tuas promessas não se cumprem, porque Deus fez promessas para Abraão. Deus fez essa promessa. Deus fez aliança com Abraão. E ela teve essa ideia. Mas ela não entendia que o propósito era com ela. Ela não estava excluída. Deus não ia pegar Abraão somente e fazer com ele de uma outra esposa, de
de uma outra mulher que não era esposa, e dali fazer as promessas que ele tinha. O propósito era com Sara. O propósito era para a família. O propósito, porque Deus ama a família. Desde o Jardim do Éden, Deus criou a família com esse propósito, para a família ser uma bênção. E quando ele fala aqui, bendito serás em ti todas as famílias da terra, é porque esse era o propósito de Deus. Então, assim, Deus, ele não tem essa visão de ter várias esposas e ali várias, que dali que ia surgir. Quando Ana queria ter um filho, e ele tinha uma outra esposa, o Eucana tinha uma outra esposa. E era lícito, porque naquela época era lícito, já que a esposa dele era estéril, e ela não podia ter filhos, como Sara também era estéril. Então, ele tinha a Penina e tinha vários filhos com ela, porque era necessário, e Ana era a esposa principal. E Ana chorava. Quando Ana pediu ao Senhor e Deus abriu a madre de Ana e deu uma bênção, foi dela que veio o maior profeta de Israel. Foi dela que veio. Ele não só era profeta, ele também era sacerdote. E ele foi um grande instrumento para quebrar uma maldição que vinha de Eli. A sua família era toda desordenada. A família dele já estava amaldiçoada, porque ele deixava os filhos dele fazer o que queria na casa de Deus. Os filhos dele pecavam, comia o sacrifício de maneira indevida. Eles abusavam das coisas de Deus, das coisas sagradas. E Deus precisava levantar um sacerdote que fosse limpo, que fosse sã, que fosse uma nova geração de sacerdotes. E ali, daquela mulher que era a esposa principal, foi gerado Samuel. Então Deus cumpre as suas promessas. O propósito de Deus é para a família. E Samuel, e Deus fala para Samuel, ele vai ser, a sua geração vai ser dizimada, essa geração de sacerdotes. Por quê? Porque ele honra mais os seus filhos do que a mim. Ele honra mais os seus filhos do que a mim. Que nós possamos ter esse entendimento de honrar mais a Deus do que os nossos filhos. Deus tem que estar em primeiro lugar. E depois, nessa ordem que eu falei. Mas ali, no caso de Eli, acima de Deus estavam os seus filhos. E não é isso que Deus tem para a nossa vida. E Abraão, e a Sara teve um jeito de adiantar as coisas. Mas o propósito de Deus era com ela. O propósito de Deus era com Sara e com Abraão. Porque Deus olha, quando ele olha o homem e a mulher, ele olha uma só carne. Ele não vê dois, ele vê um. E ele tinha esse propósito para essa família. E aí, Deus deu uma... E depois foi Abraão, que teve uma ideia também. Eu tenho um servo meu aqui, Eliezer, que é como se fosse meu filho, nasceu na minha casa. Então, ele vai ficar com os meus bens, ele vai herdar tudo, e dele pode ser uma grande nação, né? Pai de multidões através dele. E Deus falou, não, vai ser de você e Sara. Não foi Ismael que veio de Agar, não vai ser Eliezer, mas vai ser de Sara com você. Então, Deus tem um propósito para a nossa família. E quando é para a nossa família... Mas o que eu quero falar para vocês é, nós precisamos descobrir quais são os propósitos que Deus tem para nós individualmente. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra é a palavra logos, que tem as bênçãos sobre a nossa vida. Mas existe uma palavra rema que Deus tem individualmente para cada um de nós. E não é só como família, mas é na nossa vida secular, é no nosso trabalho. Mas isso só se dá na intimidade, só se dá na busca, em buscar ao Senhor, em oração, e ter uma intimidade, estar no secreto com o Senhor. Então, para que você tenha uma direção, um discernimento, você precisa ter essa intimidade. Você precisa ter uma direção. Porque quando Deus fala para Pedro, fala assim, Senhor, se és tu, manda-me ter sobre as águas. Manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro fala isso para Deus, para Jesus. E Jesus diz para ele, vem. Foi uma palavra rema. Se Jesus não diz vem, ele não poderia ir. Então, quando Deus ele dá uma direção para as nossas vidas, quando nós temos uma palavra rema, nós vamos caminhar nessa palavra. Porque ao longo da caminhada, ao longo da vida familiar,
se nós não tivermos uma direção de Deus, se nós não ouvirmos a voz de Deus com clareza, nós vamos nos perder. Porque há muitas vozes, são muitas vozes que tem. Né? Nós vemos muitas coisas acontecendo. E quando tem as tribulações, as adversidades, é um filho que se perde, e o diabo começa a falar. Pessoas vão falar. Mas se você não tiver uma palavra de Deus, uma direção de Deus, uma ordem de Deus, como Abraão tinha, embora ele deu uma ideia para Deus, mas ele estava sempre buscando Deus. E estava sempre ofertando, sacrificando. E ali ele tinha um momento dele com Deus. E Deus fazia aliança com ele. E Deus falava com ele. E Deus se manifestava a ele através da revelação da sua vontade. Então, assim, se nós não tivermos uma revelação de Deus na nossa vida, para a nossa família, na nossa intimidade, nós vamos nos perder. Nós vamos nos manter fiel. Nós, em determinado momento da vida, nós vamos desandar. Então, assim, às vezes o que parece, poxa, estava tudo tão bem, mas de repente... Mas, não, eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. E vai acontecer. E aí que você tem que confiar no Senhor. E aí que você tem que confiar no Senhor. Abraão tinha uma experiência com Deus. Né? Os outros eram idólatras, adoravam a deuses pagãos. Mas Abraão tinha uma experiência com o Senhor. E ele seguia uma direção de Deus. Os teus filhos... Eu fiquei melhor do que ele. Quando ele estava doente, eu falei, Senhor, tem promessa que nós temos para viver ainda. E tu não é homem que me... Uma situação que está caótica. E se você não se posiciona com a palavra e com aquilo que Deus tem para tu terminar, e você tem que... Isso é fé. Isso é fé. Por isso que Abraão ele foi considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele perseverou. Quando todo mundo pensava, não, já deu, já está velho, não vai acontecer mais. Mas se Deus prometeu, ia acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? E uma coisa que Abraão ele era intercessor, né? E nós temos que interceder pela nossa família. Por que eu digo que ele era intercessor? Porque quando ele saiu de lá, ele levou Ló. E muitos dizem, ele não deveria ter levado Ló. Porque Deus falou, sai da tua terra, sai da tua parentela. Mas ele levou o sobrinho Ló. E teve em determinado momento, teve problemas com Ló. Mas Abraão disse, nós somos irmãos, nós não temos que brigar. Você escolhe o teu lado e você vai com os teus... Porque os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão, que eram os que cuidavam do gado, das ovelhas. Então Abraão disse para ele, você pode escolher. E ele escolheu e foi. E aquilo ali, Abraão deixa claro que não queria contenda. Embora tinha esses problemas, ele não queria contenda. E o que ele fez? Mas no momento que Ló precisou, ele foi interceder. Teve um determinado momento que ele foi para Sodoma, e lá 5 reis foram naquele lugar e foram guerrear com Sodoma, e levou todo mundo cativo, inclusive toda a família de Ló. E Abraão entrou nessa guerra. Abraão pegou toda a sua família, seus escravos, né, seus servos, e foi guerrear por Abraão, por Ló. Ele foi guerrear. Ele não pensou 2 vezes. Ele pegou a sua casa e foi entrar na guerra contra os reis que estavam lá guerreando com Abraão. Guerreando escravizando, né, que prenderam Ló. Ele foi lá e guerreou. E trouxe de volta toda a casa, toda a família de Ló. E desfez aquela guerra, aquele problema que tinha. Até Sodoma, o rei de Sodoma queria dar a ele os bens. E ele falou, não, eu não quero o que foi recuperado da guerra, porque senão vão dizer assim, ele enriqueceu, e a minha riqueza vem do Senhor. É Ele que vai me abençoar. E ele foi lá e guerreou por Ló. Né? E quantas vezes nós precisamos guerrear pela nossa família? Né? Ele podia até ter um problema com Ló. Né? Às vezes, por exemplo, nossos familiares, quando eu falo família, eu não estou falando só de esposo, de filho, eu estou falando de primo, de tio,
de amigo, de pessoas que você tem que pagar o preço por alguém. De repente, Deus te levantou para ser um agente transformador na tua família. E às vezes os problemas que tem, as dificuldades, deixa ele para lá, ele não quer nada com Deus. Não é isso que Deus quer não, irmão. Deus quer que você se coloque na brecha. Deus quer que você guerreie pelo teu familiar. Se o teu familiar está doente, ora por ele, guerreia no mundo espiritual. Se ele está perdido nas drogas, se ele está perdido nos vícios, você paga o preço, ser agente transformador. Né? Na minha casa, a minha avó era o maior exemplo para mim de oração. Eu tive um exemplo da minha mãe de caráter, que foi que forjou o meu caráter. Mas exemplo de mulher de oração, de crente, era a minha avó. A minha avó, ela se converteu, ela era nordestina, era católica lá no Nordeste. E fizeram uma feitiçaria para ela. E ela ficou meio que em coma, né? Quase morreu. E foram lá na casa dela, orar por ela, as pessoas lá da igreja, intercederam por ela e ela foi curada. E aceitou Jesus. E aí, dali em diante, a nossa geração foi transformada através da vida da minha avó. E ela veio para o Rio com toda a família, trouxe todo mundo, até as casadas, que era nordestino, né? Tem muito filho. Trouxe até as casadas. E chegou aqui, ela quando a gente era criança, eu tenho uma lembrança muito boa. Ela comprou uma Kombi, ela e meu tio. Meu tio que dirigia, era mecânica. E ela comprou aquela Kombi e a gente ia para a igreja. Ela botava todo mundo dentro da igreja para ir para a igreja. As criançadas todas. E a gente ia cantando na Kombi, na ida e na volta. E ela era mulher de oração. Ela se colocava na brecha pela família toda. Ela fazia voto. Se alguém estava... Ela ia lá fazer um voto pessoal com Deus. Sacrificava algo da vida dela por alguém, da família. E ela não orava só pela casa dela, pelas filhas que estavam com ela, ainda que era solteira, porque as outras já eram casadas. Ela orava por todos. E eu aprendi isso com ela. Aprendi muito com ela, com essa intercessão. Porque ela era intercessora. E Deus quer que nós sejamos agente transformador. Teve... O ano retrasado, eu perdi uma prima que eu amava muito. E aquilo me causou muita tristeza. Por quê? Porque ela estava num caos na vida, né, bebendo muito, fumando muito, um caos na sua vida particular. E a gente até falou para ela ir para a igreja e tudo mais. E nunca imaginei que ela fosse morrer de uma hora para outra. De repente, ela morreu. E eu fiquei com um sentimento tão triste, de culpa. Eu falei, Senhor, eu não pelejei por ela, eu não orei por ela como devia. Eu orei assim, superficialmente, né? Eu vendo do jeito que ela estava, eu poderia ter feito mais. E eu fiquei muito abatida com aquilo, porque ainda mais que eu sabia que ela não estava nos caminhos do Senhor. Eu não sei o que aconteceu, que a gente não sabe, né? Se a pessoa, naquele momento, teve... Porque ela conhecia o Evangelho. Só Deus sabe. Mas aquilo me causou muita tristeza. E eu tomei um posicionamento. Eu lembrei da minha avó e falei, eu não vou deixar mais de orar pela nossa família. Eu vou me colocar na brecha. Uma palavra que Deus fala, que quando o povo de Israel estava muito rebelde, muito, e Deus ia destruir mesmo, por causa da iniquidade, porque Deus é santo. E assim como chega como cheiro suave, a adoração, e as coisas que nós fazemos que agrada ao Senhor, também chega como cheiro, como fedor, a própria Bíblia diz isso, como cheiro ruim, um pecado da terra. E Deus, ele é justo, e ele derrama o juízo. Não adianta, porque ele é um Deus justo. Então, Deus vinha com juízo sobre o povo de Israel. Mas ele diz assim, eu olhei e não vi ninguém que se colocasse na brecha. Então, Deus olhou lá do céu e não viu ninguém que se colocasse na brecha. Porque se alguém se colocasse, Deus ia agir. Porque Deus quer que nós sejamos como ele. Intercessor. Jesus é nosso intercessor. E ele quer que nós façamos aqui na terra o papel dele. Talvez você não seja um parente, mas talvez seja um amigo do trabalho, que você precisa se colocar na brecha. Às vezes você diz assim, você julga a pessoa e diz assim, isso aí não tem mais jeito não, aí não quer nada com Deus. Querido, não é assim que Deus quer que você pense não. Deus quer que você se coloque na brecha. Foi isso que Abraão fez, na segunda vez que ele intercedeu por Ló, quando os anjos iam lá em Sodoma e ia destruir tudo. E por que ia destruir? Porque naquela terra havia muita, a Bíblia diz que aquilo chegou como cheiro abominável diante de Deus, e os anjos foram lá checar, para ver se aquilo era verdade, e porque a situação era tão grave, era tão absurda, e Abraão foi lá e intercedeu, e disse, se tiver um justo, falou com os anjos, se tiver um justo,
o Senhor vai destruir ainda? Ele, não, se não tiver... E ele vai falando, né, a quantidade de justos, que eu não lembro, é 50, chega no 10. E Deus quer que nós façamos isso, que nós sejamos intercessor. Independente das questões da vida, de repente você não vai ficar com o seu parente 24 horas, você não vai viver na casa dele, ou talvez o teu parente tenha práticas que não agradam a Deus, e quando Deus diz, fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, talvez você precise sair daquela questão de adoração a ídolos, de não estar junto, compactuando com o teu parente naquela questão, mas na questão de você ser um intercessor, de você interceder pelo teu próximo, de você interceder pela tua família. Se você que está próximo, se você que ama, se você que tem um vínculo com essa família ou com um amigo, você não for um intercessor, quem vai ser? Se você não se colocar na brecha e não olhar para essa pessoa e dizer, Senhor, tem misericórdia. Senhor, muda a história dessa pessoa, muda a história desse meu primo, muda essa história do meu filho, muda a história que está indo para a cova, que está indo para a cadeia, que está no pecado, que está na sujeira. Se alguém interceder, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai ter misericórdia. Então, que você possa se colocar como intercessor. Deus quer que você se coloque como intercessor, né? Isaac foi um intercessor. Isaac, filho de Abraão. A Bíblia diz que ele orou pela esposa dele, pela Rebeca, 20 anos. Porque Rebeca também era estéril como Sara. Né? É engraçado, a gente pensa assim, Deus faz uma promessa e as mulheres são todas estéreis. E aí que você pensa assim, pô, é igual na nossa vida, quando Deus faz uma promessa e você olha assim, você diz, é impossível. Humanamente é impossível. Mas Deus, ele faz mesmo para glorificar o nome dele, para mostrar quem ele é, que ele é o Deus do impossível. Por isso, na tua vida, se você olha para a tua vida, e se você diz assim, é impossível. Não dá não. Isso aí é muito difícil. Olha, meu irmão, Deus é especialista nas coisas difíceis. Ele é especialista no impossível. Deus, ele pode todas as coisas, ele pode transformar. A Bíblia diz que ele traz à existência aquilo que não existe. E nós podemos trazer à existência aquilo que não existe quando nós clamamos, quando nós tomamos posse da palavra e quando nós tomamos posse da promessa. Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E Isaac já tinha essa consciência, porque Abraão passava para ele as promessas que Deus tinha feito. E ele sabia, não, se Deus falou que vai ser pai de multidões, eu tenho que continuar com aquilo que Deus falou. O meu pai, eu sou o filho da promessa, e meu Deus vai me dar filhos para continuar o propósito que Deus falou e a promessa que ele tem para a nossa família. E a Bíblia diz, eu vou até dar referência para você ver. Deixa eu ver aqui. Gênesis 25, 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25, 21. Então, Isaac foi um intercessor dos propósitos de Deus. Ele estava ali na brecha. Tem essa dificuldade, minha esposa é estéril, mas eu vou me colocar na brecha. Não, Deus vai fazer, Deus falou que vai fazer, então ele vai fazer. Ele orou por 20 anos. Isso é que é crer na promessa. Ele orou por 20 anos e Rebeca concebeu. Rebeca deu à luz a Jacó e... Esqueci o nome do outro. Esqueci o outro, mas depois eu lembro. Ela concebeu e deu à luz aos dois. Então, querido, se Deus tem uma promessa na sua vida, você tem que vigiar a sua promessa. Se de repente aquilo não está caminhando como Deus prometeu para a sua família, de repente o teu marido ou a tua esposa não estão alinhados com aquilo que Deus prometeu, não estão na presença do Senhor, começa a orar, começa a profetizar. Não, Senhor, tu me prometeu, então vai acontecer. Eu vou alinhar a minha oração com a tua vontade. Nós vamos alinhar. Eu vou alinhar tudo que tu tem. Eu vou trazer existência aquilo que já está no mundo espiritual, já foi liberado. No mundo espiritual já aconteceu. Então vai se manifestar na terra. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Amém? Você está entendendo que essa palavra
é para você e para a sua família, se Deus tem promessa para a sua família, irmãos, toma posse. É por isso que você precisa saber exatamente o que Deus tem. Começa a ter curiosidade de saber o que Deus tem para você individualmente. O que Deus tem para você, quais são os propósitos. Senhor, eu quero isso, eu penso nisso, mas isso está de acordo? Você pode alinhar aquilo que você quer com aquilo que Deus quer. Então, na caminhada, quando nós vamos orando e falando com o Senhor, é por isso que fala, quando fala, andarão dois juntos se não concordarem, não é só em relação à família, é em relação a Deus. Você precisa andar junto com Deus. E andar junto com Deus é um desafio, é o que Abraão fazia. Deus falava para ele, ó, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito aqui, o que eu vejo é ser inteiro. É perfeito de ser inteiro com Deus, de ser entregue a Deus. Né? E Abraão era inteiro com Deus. Abraão era 100% com Deus, fechava 100% com Deus. Então, assim, o que Deus tem para nós, a gente precisa estar inteiro em Deus. Né? Então, a gente precisa descobrir o que Deus quer, o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a minha família. Mas para isso precisa de intimidade, para isso precisa de estar, buscar a face do Senhor, buscar a sua vontade. E Deus vai se revelar para você. Deus vai se revelar. Então, e para finalizar, eu queria falar de ser referência para a família. Amém? De sermos referência. Né? Nós precisamos ser referência para os nossos filhos, ser referência, como Abraão era uma referência. Né? Isaac teve a referência. Isaac viu, não, meu pai falou que tem uma promessa. Deus falou com ele. Então eu vou dar seguimento a essa promessa. Né? Não importa a família que você teve lá atrás. Talvez a tua família não foi como você vê hoje. Você hoje é um novo convertido, você não vê